Ora boas, malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Pausa Técnica, mais um vídeo aqui da rúbrica ou da série das guias de off-season, onde vamos então para a sétima equipa aqui desta série e a segunda que foi eliminada dos playoffs, os Portland Trail Blazers. Equipa que conseguiu jogar aqui aos playoffs, o que já por si só é excelente, vamos dizer assim, porque é uma equipa que andava ali naquelas questões de rebuild, de reconstrução, também um pouco de tanking, não é? Já quando ainda estava lá o Lillard, também andavam ali a tancar no draft até do Scoot Anderson. É verdade que houve essas questões todas, mas a equipa, embora já se viu na época passada que os Blazers estavam a querer ser competitivos e foram até às últimas semanas ali a espreitar, vamos dizer assim, a questão do play-in. Mas esta equipa agora, este ano, conseguiu, a meu ver, não é assim, quer dizer, é uma surpresa, sim, mas não é uma enorme surpresa aqui da Conferência Oeste a nível de surpresa de uau, ninguém estava à espera dos Blazers no play. Acho que já estava a contar algo com isso, a meu ver, porque pronto, Jazz, contando as equipas de baixo, Jazz iam tancar, iam, não é? Os Pelicans não estava com fé neles. Quem sabe, quem vê nos podcasts sabe perfeitamente isso, não é? Os Kings são os Kings, não é? E acho que os Blazers eram uma equipa que estava à ascensão, vamos dizer assim, e que podia alcançar perfeitamente esta questão do play-in, essas zonas de play-in. Atingiram até foi o oitavo lugar e depois ganharam o primeiro jogo do play-in contra os Phoenix Suns, que esse sim acho que foi a grande surpresa, foi a maior surpresa que, por exemplo, os Blazers. E ficaram em sétimo lugar. Por causa dessa questão, efeito play-in, ficaram em sétimo lugar e apanharam os Spurs, que até ganharam aquele jogo 2, algo surpreendente, e com a questão da tal lesão de aquela pancada na cabeça do Emmanuel que tirou do jogo 3, podia haver a possibilidade de ganhar aquele jogo 3 em casa e até prolongar a série ou fazer uma série longa para 6 jogos ou até para 7, quem sabe. Mas perderam essa grande oportunidade e depois os Spurs, depois jogo 4 e jogo 5, guiados pelo Fox em ascendente, digamos, uma série ascendente, não deram assim aquelas segundas metades de jogos, não deram grandes hipóteses e os Blazers acabam por ser eliminados dos playoffs, mas mesmo assim não mancha a grande época que eles fizeram, sem Damian Lillard. Bom, lá está, voltou para Portland, mas voltou pelas razões que nós sabemos, da tal lesão que ele teve que tirar a época toda, e também os Bucks fizeram aquele magnífico dispensa e stretch da contract, e depois o Lillard acabou por cair aqui no colo dos Portland Trail Blazers, que vamos ver como é que vai ser o regresso dele. Sobre esta off-season, e antes de olhar para esta imagem, tenho receio. Eu tenho receio por causa. Não podemos escapar do elefante da sala, que é a questão do novo dono. É que estas últimas notícias do novo dono está-me a deixar muito, muito preocupado. Os Blazers que até têm feito um bom trabalho, a meu ver, a nível de front office, decisões, lá está, pós-era Lillard, porque a troca de Lillard, a meu ver, não foi assim tão benéfica para os Blazers, a meu ver, mas já foi discutido e não vou estar aqui a trazer este tema. Mas a partir daí acho que as coisas têm sido bem feitas, mesmo a questão do draft, é verdade que não se acertem todas as opções do draft, mas algumas estão a vir acertadas, mesmo em trocas, isso. Por exemplo, o Danny Advidja, que já iremos falar dele, o Drew Holiday, que até ficou melhor quando houve uma atualização da troca e os Blazers não tiveram que pagar 2 picks de segunda ronda. Foi troca direta com o Anthony Simons, que aí, ok, já tornou uma troca boa para os Blazers, a meu ver, porque se pagassem, acho que não faz sentido, porque o Drew Holiday é um jogador de qualidade, isso, mas o seu contrato, que já iremos também falar sobre isso. Mas tem feito um bom trabalho, de modo geral, estes Portland Trail Blazers. Só que este novo dono, com estas questões todas, e para a malta que anda a desconhecer um bocado dessas coisas, este novo dono, que foi comprado, também é dono do Jerry Canes, da NHL, Liga de Hockey de Gelo. Basicamente anda tipo forreta, vamos dizer assim. Nenhum acessório, tipo t-shirts ou isso, alusivos aos playoffs nos jogos da equipe, de regresso aos playoffs, nada.
nada dessas coisas. Há que poupar dinheiro. Malta two-way contract, o Jason Kent e o Chris Youngblood, que por exemplo estão aí na imagem, não podiam viajar com a equipa, porque pronto, é 2 lugares de avião, custa muito dinheiro, atenção, nada cá de viagens e de volta, nada disso. Membros do staff técnico, não aqueles, não o principal, não o treinador isso, mas nem jogadores, mas aquele staff mais, pronto, secundário, tinham que fazer o check-out a tempo e a horas, porque nada de pagar check-outs tardios. Pá, e depois, e chegando ao ponto que realmente é o primeiro também grande ponto desta off-season dos Portland Trail Blazers, é a questão do treinador. Tiago Splitter, que tivemos a questão lá está do Chauncey Billups, que foi despedido depois daquele caso do gambling, teve associado e não sei o quê, e gambling maldoso, vamos dizer assim, e viciado e corrupto, vamos dizer assim, e que o Tiago Splitter basicamente assumiu o cargo da equipa. Não foi no meio da época, o Billups fez o primeiro jogo em que os Blazers curiosamente perderam e depois assumiu o comando técnico no segundo jogo e tem feito um belo trabalho. Primeira vez como treinador principal da NBA, atenção, ele já foi treinador principal de uma equipa de basquetebol, até não é aqui na NBA, mas foi numa boa equipa europeia no Paris Basketball, que até foi na ascensão, digamos assim, do Paris Basketball, até começou com o Tuamas Izalo, que agora é treinador principal dos Grizzlies, e depois continuou com o Tiago Splitter. E agora vamos ver se este ano, acho que já me esqueci o nome, é um treinador italiano do Paris Basketball, também vem para cá para a NBA também, continuar esta tendência. Mas o Tiago Splitter que fez um belo trabalho, tudo isso, e bem, ainda continua interino. Mesma altura que eu estou a gravar, continua interino. E ao que parece, esse presidente não, esse novo dono, mirou-se para ele, a nível de conversas de renovação, só dava tipo 850 mil dólares. Só isso. Que isto é um salário de um assistant. Não é um salário para um treinador principal na NBA. E depois, aí tal, dou-te 1 milhão. Mas 1 milhão é também um contrato de um assistant, embora já mais qualificado, vamos dizer assim. Um assistant assim dos bons, mas é o salário de assistant. E eu até pensei, bem, este novo dono, será que parece que não mudou o chip, que isto é NBA? Eu conheço um pouco o mundo da NHL, atenção. Mas nível de contratos e isso, sei que pronto, o contrato máximo é 17 milhões, 18 milhões, uma coisa assim. Máximo, Supermax mesmo. Supermax. Mas os treinadores também não fazia ideia. Até vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Mas amigos, o contrato de 1 milhão tipo, não, nem o treinador da equipa dele na NHL recebe 1 milhão. Nem isso. Para vocês terem noção. Se calhar recebe o treinador, o pior pago dessa liga é que recebe 1 milhão. Se calhar, nem tive a ver isso. Vi até a média e até os maiores, não é? Que é 5 a 4 milhões. Os melhores treinadores dessa liga recebem por volta de 5, 4, 5 milhões, mais ou menos, e a média, lá está, até é o dobro no sentido do milhão, é 2 milhões, 3 milhões, mais ou menos, que é o ano que recebe também, lá está o treinador dessa equipa do Hurricane. Eu fico parvo, tipo, o que é que se passa aqui? E ao que parece ele já andou a entrevistar o Michael Malone não quis, pronto, e assinou para a NCAA por North Carolina, tudo certo, mas parece que as propostas ultimamente dele até subiu um bocado de fasquia, mas subiu de 1 milhão para 1,5 milhão. 1,5 milhão, não, 1,5 milhão é. Ninguém recebe, nenhum treinador principal da NBA recebe 1,5 milhão anual. E pronto, já é esta tensão completamente. E que acho que até pode ter afetado esta post-season dos Blazers, porque quando a equipa vê isto de os adeptos não sabem nada de acessórios, nem qualquer coisa ilustrativa que as equipas da NBA fazem, aquelas t-shirts, de playoffs e não sei o quê, ou aqueles acessórios, aquelas cenas de bater, pá, pronto, ou bonés, ou, não, aquele presentinho, não é? Para quem compra o bilhete para os playoffs, que são mais caros, obviamente. É mais caro um bilhete de playoffs que um bilhete de época regular, ou até um bilhete de play-in, por exemplo, como é óbvio. Nada. Malta Tuei, não, que está junto com a equipa, é verdade que não joga todos os jogos, por causa das restrições dos 50 jogos, mas fica ali, junto com a equipa. Não, os playoffs não ficam. Não, nada disso. Vocês não vão viajar, não vão gastar 2 bilhetes ou 3 de avião. Por amor de Deus. Coaching staff, fazem check-out out, mesmo que os treinadores principal e os jogadores tardam, vocês ficam lá na salinha de espera do hotel, ficam ali à espera umas boas horas, até à espera do resto dos membros sair.
isto está-me receio para o resto, e mesmo com esta questão do treinador, que ainda é um ponto de exclamação enorme, dá-me enorme receio desta equipa, que é verdade, como podem ver aqui na imagem, que, pronto, publicidade de costume, resgatei esta imagem do perfil do Bobby Marks, sigam o perfil dele lá está no Twitter, nas redes sociais, principalmente no Twitter ou X, que ele também mete estas imagens que eu vou buscar, que são bem ilustrativas, digamos assim, da equipa, a nível de projeção de salários, exceptions, picos do draft, o starting five provável da próxima época, e já agora leio um artigo que também tem feito sobre estas equipas já eliminadas nos playoffs, juntamente com a malta do tanking, como eu gosto de chamar, e o link está na descrição da ESPN para vocês lerem, embora está em inglês, e até dá a sua opinião também, e até metem lá dados estatísticos dos jogadores e também da equipa em si. Mas como disse, podem ver a equipa a nível de luxury tax, porque agora eu tenho que estar sempre a olhar para estes Blazers e a pensar, bem, se este Donana assim, nem pensar pagar luxury tax, é que nem pensar. 171 milhões de dólares que estão projetados e estão a 30 milhões de luxury tax. Pronto, tem aqui uma boa almofada, vamos dizer assim. E tem uma boa almofada até para estas questões dos free agents, que aliás, picos de draft não há nenhum, de primeira ronda nem segunda ronda. Já agora de primeira ronda tinha a tal questão daquela troca, a malta já não deve se lembrar, da troca de 3 equipas entre os Bulls, Cavs e os Blazers, que teve Derrick Jones Jr., envolvido Larry Markkanen. Pronto, essa pick já ficou resolvida com os Blazers a terem ido para os playoffs e foi definitivamente para os Bulls. Mas caso batesse essa proteção, que era uma proteção de lotaria, a pique ia ser até para o ano. Só acabava em 2028 a proteção, salvo erro. Mas pronto, já não é essa questão. Ao menos os Blazers livram disso e já têm as suas próprias piques já elegíveis para serem trocadas, as suas próprias. Porque já não deve mais nada, já não tem nenhuma pique a dever. Luxury Tax, como eu digo, 30 milhões de diferença que tem diferença no salário que está, vamos dizer assim, previsto para a próxima época, embora falta a questão das free agents. Free agents, Caleb Love, começando por ele, que eu até gostei dele, teve ali alguns momentos da época bastante interessantes, também teve a sorte, entre aspas, de equipa ter uma fase ali com algumas lesões e até aproveitou-se para destacar. É um contrato não, é um free agent restrito, por isso os Blazers têm um bocado a faca e o queijo na mão, embora acho que não vai haver assim ninguém a dar alto contrato a ele. Ninguém vai dar mid-level a ele, é isso que eu quero dizer. Mid-level, ou seja, os tais 15 milhões, acho que ninguém vai dar. A biannual, talvez, mas mesmo assim acho que vai. Mas que ao fim acho que os Blazers vão acabar por assinar com ele pelo mínimo. Black Wesley, para mim pouco conta, pá, se ficar na equipa fica pelo mínimo, mas para mim coisa. Agora, estes dois jogadores, Mighty Stable e Robert Williams, são dois jogadores que têm problemas físicos, que se calhar o Robert Williams tem espaço com este plantel, atenção, com este plantel tem um certo espaço para ser o pós-suplente da equipa, e atenção, são dois jogadores que até não desgosto, e tenho pena, principalmente Robert Williams, por causa das lesões que ele teve. Aquela lesão que matou a carreira foi o tal da campanha das finais dos Boston Celtics, que teve lá fazer aquela reparação no joelho, mas que ia correr esse risco, nunca ficar o mesmo, e realmente foi. Mas mesmo assim acho que é um jogador que pode ter utilidade nos Blazers e se calhar acho que merece renovar com a equipa, digamos assim. E o Robert Williams até caiu aqui, foi por causa da troca não do Damian Lillard, mas do Jrue Holiday, que curiosamente os dois aqui. Exato. O Lillard foi trocado para Milwaukee e voltou aqui. O Jrue Holiday, que veio da troca dos Milwaukee Bucks para os Blazers e depois foi enviado para Boston e agora voltou para aqui. Mas o Robert Williams eu acho que deve ficar, eu acho que se calhar pelo mínimo não, mas atenção, são os jogadores que este aqui o Robert Williams está elegível para receber, lá está os tais 21 milhões, que é tal milhões anuais, que é o tal contrato, estou farto de dizer que é o contrato médio-alto da Liga, para esta off-season. Ele está elegível para renovar isso e também Mighty Stable também, ambos a partir de 30 de junho. Mas eu acho que isso nem pensar, ninguém vai dar isso. Agora, sobre o Robert Williams, se calhar um contrato parecido com o seu parceiro de posição, o Donovan Clingan, 7 milhões e meio, o ano seguinte 9 milhões e meio, e se calhar ali uma proteção, se calhar
ou não é totalmente garantido, porque é o Robert Williams, o problema das suas lesões. É verdade que não é um jogador veterano, vai fazer, tem 28 anos e meio, curiosamente, vai fazer 29 no início, na altura da Precisa, na próxima época, mas eu meti, se calhar, 2 anos assim, com coisa, pá, ou não totalmente garantido, eu tentava fazer um contrato assim, assim parecido. Sobre o Taibull, é outro jogador que também tem tido problemas físicos. É a mesma questão. E atenção, é um jogador que até não desgosto, mas claramente é por questões. É pelas questões defensivas. É um bom jogador defensivo. Embora não é um defensor all around isso, é mais de ponta de ataque e isso. Mas, por exemplo, nestas 2 últimas épocas só jogou 45 jogos, não é? E nestas jogou 30 e apenas 16 minutos. É verdade que a questão do seu lançamento, a malta vai ver, o ano passado lançou 44% e este ano 40% de triplo. Verdade, foi o melhor ano também da sua carreira em lances livres, 84%. Verdade, mas mesmo assim, não, esses triplos vão ver como é que são esses triplos. É totalmente aberto, ninguém quer saber dele. Não é um jogador também de criação de assistências e isso, de criação de jogo e isso. Pode fazer aquele passo extra, mas já, é um jogador que questões físicas e isso, e realmente sobre a nível do seu contrato, pá, não dou assim muito, sinceramente. Se calhar mesmo um contrato mínimo, ou mais um bocadinho acima do mínimo para o agarrar, mas e também, mesma questão com, com o Robert Williams, um mais um, e o segundo ano não é garantido, ou até team option, até se calhar metia team option, no caso do Mighty Stable. Mas até ficava com eles, sinceramente, porque acho que a nível de mercado para um jogador de custo baixo, digamos assim, de valor, acho que no mercado não vai haver sim muitas opções, vamos ser sinceros. E acho que são dois jogadores que conhecem a equipa, já estão na equipa algo, quer dizer, não estou assim há muito, muito tempo, mas o Matisse já está aqui, 2023, já tem 3 anos e qualquer coisa na equipa. Por isso, acho que ficava com esta maltinha, sinceramente, ali no banco. Claro, ia ser role players a vir do banco. Depois, Sidi Sissoko, contrato não garantido, o Vito Crash não garantido, mas acho que vão ser garantidos, contratos mínimos, até para poupar salários à equipa, não é? E são dois jogadores que, no caso do Vito Crash, está elegível para renovar contrato, mas não acredito que vá acontecer a sua renovação. Ele está elegível para 56 milhões por 3 anos, mas não vai acontecer por um fator que eu já irei falar seguinte, que é o Dani Advija, mas também porque ainda tem mais um ano de contrato, uma team option, para ele. É verdade que se caso a equipa ativar a team option, ele fica unrestricted no próximo, em 2028, mas eu acho que neste caso eles vão fazer isso, sinceramente, por questões de, ok, vamos ter que... Atenção, este meu prognóstico e a minha previsão é pensar na época de 2027 e até posso já passar para aí. Eu acho que a equipa não vai estar por exemplo, malta rookie extensions, Scoot Anderson, Chris Murray, são malta que vão entrar no último ano de contrato de rookie, estão elegíveis para renovar e eu acho que eles não vão renovar por causa de 2027. Eles querem ter cap space para renovar com o Dani Advija. Eu acho que é isso, porque o Dani Advija ele está elegível atualmente para renovar 67 milhões por 3 anos e vocês dizem só 67 milhões por 3 anos? Sim. Só por isso. Porquê? Porque o seu contrato é baixinho, é apenas 13 milhões, e ainda tem mais um ano de contrato, que é na casa dos 12 milhões. Pá, é um dos jogadores. Atualmente, o André Avicii é um jogador já underpay, porque os Wizards podem criticar, mas os Wizards fizeram uma bela extensão de contrato a ele. Embora na altura que eles renovaram, o Dani Advija estava a gostar, a aparecer, e era um contrato descendente. E agora está a passar a fase do descendente, digamos assim, do seu contrato e está a ter os valores baixos que depois para a renovação vai ser complicado. Este ano, como eu digo, é os tais 67 milhões por 3 anos, que dão uns 22 milhões anuais, que é o tal valor médio-alto, vamos dizer assim, mas o Dani Advija não é jogador para ter este contrato, é um jogador para ter, ganhar que está na casa dos 30 milhões.
é jogador claramente 20% do cap, não é jogador para receber 12% ou 11% do cap, que é, se caso ele renovar por este valor, é mais ou menos isto que ele vai receber, 11 ou 12% do cap. É jogador de 20%, é 30 e tal, não é? 30 e qualquer coisa milhões, não é 20% no mínimo, atenção, no mínimo. E agora vocês dizem, mas esperar para o ano. É a mesma coisa, esperar para o ano está elegível a 90 milhões por 4 anos, é dar os 22 milhões e meio anuais, por causa dessa questão que eu falei, que ele só recebe 12 milhões. É a tal regra da NBA dos 140% de limite que o jogador pode renovar, ou seja, estender assim, depois de passar estes contratos. Agora, o que é que os Blazers podem fazer na questão do NA Division? É como um pouco eu estou a dizer aqui. É não renovar com o Crash, renovar o Mighty Stybul e se calhar o Robert Williams contratos 1+1, ou seja, renova para a próxima época e outra época não é garantido, ou até team option, não renova o Scott Anderson, como disse o Murray, acho que já tinha dito isso, e assim guardar cap space para a questão do DNA Division. Fazer um pouco como, por exemplo, os Kings fizeram Sabonis, guardaram cap space para meter no contrato Sabonis para depois renovar, ou seja, guardar aquele último ano de Sabonis, quando entrou nessa oficina do último ano de contrato, pegaram no cap space que havia, aumentaram o valor e depois renovaram. Também aconteceu isso o ano passado, Jaren Jackson Jr., a mesma coisa. Os Grizzlies tinham, certo erro, 9 milhões de cap space. Depois daquelas movimentações, usaram até o room exception no Ty Jerome para não afetar o cap space da equipa e pegaram e fizeram isso. Pegaram naqueles 9 milhões, acho que eles tinham 9 milhões de cap space, meteram no contrato de Jaren Jackson Jr. e depois, com esse acréscimo de 9 milhões no seu contrato de Jaren Jackson Jr., aí puderam dar um valor que até acho que foi algo overpaid, mas pronto, puderam fazer isso. Acho que os Blazers vão ser uma equipa a fazer isso, sinceramente, de pegar, injetar dinheiro, se calhar até duplicar aquele contrato, a meu ver. Ele atualmente está a receber 12 milhões e passar para 24 milhões. Estão a perceber? Tipo, aumentar para 24 milhões para assim poderem renovar, lá está na casa dos 30 e tal milhões. Claro que há outra opção, que é Daniel Advisa, se caso atinja a Allen B no próximo ano, aí ele fica elegível para renovar o Supermax. Para ser All-NBA, ele foi, já foi All-Star este ano, mas para ser All-NBA no próximo, acho que é preciso que haja muita gente a não atingir a regra dos 65 jogos. É isso que eu queria dizer. Nada contra o talento do Advija, gosto muito dele e isso. All-Star justo, para mim o melhor jogador desta equipa, mesmo contando com o regresso do Lillard, acho que o Daniel Advija vai ser o melhor jogador da equipa. E pá, eu acho que os Blazers vão fazer isso. Agora, essa questão do cap space, já pensando no próximo ano, pode ser algo difícil. Atualmente a equipa no próximo ano, já olhando para o cap space do próximo ano, não é assim muita, porque a nível de free agent, lá só tem o Scoot Anderson, tem o Chris Murray, tem porque a equipa, mesmo não renovando com eles têm as tais qualifying offers, se calhar tem que meter em cima da mesa e isso pode impactar. E depois há aqueles contratos que é o Jrue Holiday, pronto, 37 milhões e meio de player option, é mais as player options, é isso que eu ia dizer, ou seja, isto é pensar já no ano 2027, embora estou a entrar um bocado no lado futurista a pensar em 2027, mas há o contrato do Jrue Holiday que tem uma player option de 37 milhões e meio, há o Jeremy Grant, que é aquele contrato horroroso que todos nós sabemos, dos piores contratos, não vou dizer que eu quer dizer, pior, mas claramente é dos piores da liga, 36 milhões e meio de dólares player option, em que ele vai ativar claramente, e depois já há o player option, Damian Lillard nada contra, 14 milhões, até é abaixo da mid-level, até desta mid-level, do próximo ano, 2007, a mid-level vai estar muito provavelmente na casa dos 16 milhões. Aí não tem nada contra. Depois já Team Option Donovan Klingan, que obviamente eles devem ativar. Jan Janssen também, Vit Crash, vamos ver. Mas não há assim muito cap space, mas acho que o plano vai ser deles vai ser esse. Sobre o Jeremy Grant, já agora, ele está elegível para renovar contrato, mas eu acho que eles. Pá, eu tenho aqui os números de 214 milhões e meio em 4 anos, dá 53 milhões e meio de dólares. Nem pensar. Pá, é deixar este contrato andar. É um pouco isso, e provavelmente ele vai ativar a player option. Só se os Grizzlies, estou sempre com os Grizzlies, só se os Blazers, sei lá, pegarem e dizer assim, Jeremy Grant,
pá, como é que fazemos para tu tirares a player option? Queres que é 3 anos de contrato por 60 milhões, por exemplo? E desfazes isso, desfazes essa player option, ou seja, em vez de receberes 36 milhões no ano e depois a seguir vais andar ali à procura ali, ver se consegues uma mid-level, se calhar que nem consegues isso, pá, já ficas aqui com um contrato de 20 milhões anuais garantidos. E assim poupa. Assim poupa, digamos assim, 16 a 7 milhões, em vez naquela lá na player option. E até salvaguarda para a questão do, do DNA de Vija, ou então pá, por exemplo, até acho que foi o Bobby Marks que meteu no seu artigo, que é livrar do contrato, é pegar alguma equipa que quer isto e como a equipa agora tem piques de primeira ronda, até piques de segunda ronda, eles têm, salvo erro, 6 piques de segunda ronda, pegar e libertar para uma equipa qualquer de cap space, ou para, sei lá, os Brooklyn Nets ou os Bulls, pegar, opa, peguem lá e peguem lá os piques também e assim livram do contrato. Está. É logo 34, 35 milhões, 21% do cap logo a soltar e aí a equipa já fica bem a nível financeiro, saudável e sem grandes problemas para renovar com o Dani Advija. E ela está com dificuldades e também sem pensar, e a renovação do Scoot, e a renovação do. Embora Chris Murray, pronto, não é assim não tem assim muito coisa. Mas não tem que pensar muito a nível futuro da equipa, seja este ano, seja no próximo, principalmente no próximo, por causa da questão do Dani Advija, porque acho que eles não querem que o Dani Advija em 2028 seja free agent. Eles querem se calhar resolver isto. Este ano acho difícil. Só se o Dani Advija fazer como o Jalen Brunson, ok? Vou fazer um super desconto com a equipa e só renovo por 22 milhões. Aí o dono, ui meu Deus, isso era uma alegria para este dono forreta. Mas pronto, mas é isso, malta. Eu acho que a questão do DNA de Vija, embora vai ser um não assunto, sinceramente, isto vai ser um caso, como eu digo, acho que vai ser para 2027, mas este ano, obviamente, vai haver trabalho de retenção de custos, porque pegando a questão do dono, mas principalmente por causa desta questão do DNA de Vija, que acho que vão usar essa estratégia, ssó se pegarem, como eu estava a querer dizer, e eles libertem o contrato do Jeremy Grant totalmente free e sem receber nada, e aí, ok, aqui já não estamos a pensar, a contar os trocos, a ver aí quanto temos de cap para o próximo ano para dar aqui ao Dead Vigi e como é que vai ser as inovações disto, aqui e acolá, e como é que vai ser a questão do para o ano, depois vai ser a questão do Klingon, o que é que seja no Klingon, não sei o quê. Já não tenho que pensar muito isso, mas acho que vai ser deixar a. Acho que o Grant vai ser um bocado deixar andar as coisas e não vai haver assim renovações, é isso que eu quero dizer. O Lillard também não está elegível para renovar, nem o Joel está elegível para renovar este ano, por isso vai ser deixar as coisas rolar e vai ser uma off-season um pouco como o Dono anda a fazer, retenção de custos, sem grandes investimentos, mesmo a nível de trocas e isso. Eu acho que a equipa não vai fazer assim grandes movimentações de trocas, mas posso estar enganado. Eu acho que o plano da equipa era lá está a ter aqui como está este starting five. Eu acho que o plano dos Blazers é ver como é que esta equipa, que pronto, já se viu, já tivemos um cheirinho dela, mas não há Lillard ainda, que é a cara da equipa, embora ainda não acho que seja, já não é o melhor jogador da equipa, acho que na Avija já é melhor, mas posso ser surpreendido, atenção, mas quem vem de uma lesão daqueles, por cima com a idade do Lillard, desconfio imenso, mas eu acho que os Blazers não vão estar aí feito ali no mercado de trocas, feitos malucos, porque também não tem assim, mesmo Shannon Sharp, acho que não é um grande ativo no mercado de trocas, sinceramente, e não é muito jovem, atenção, mas acho que não tem assim grande volume de mercado. Eu acho que a aposta deles vai ser ver como é que esta equipa corre, saudável, Jrue Holiday e Damian Lillard, assim, como digo, ali a dupla de base, Donovan Cleveland tem mais um ano de evolução, a meu ver. Camara também tem mostrado algumas coisas, embora jogos sim, jogos não, mas algo normal também. Danny Advija, o Shannon Sharp a vir do banco, o Scoot Anderson no base a vir do banco, que apareceu bem num par de jogos aqui nos playoffs. Chris Murray vê o que é que realmente dá, não é? Versão mais fraca do que Keegan Murray, do seu irmão, mas ver isso, e o próprio Yan Janssen também, o chinês, embora eu não vejo assim um grande futuro na liga, é engraçadito e tal, pronto, tem ali algumas jogadas que faz parecer, não vou dizer o Jokic, mas um pouco o Sengun e o Sabonis, mas pá, há outras coisas que realmente depois não sei se ele tem lugar na liga, mas pronto. Pá, espero que tenham gostado, maltinha.
Deixa o like no vídeo. Se vocês não são ferretas, como estou a brincar, deixa o like no vídeo se gostaram aqui do vídeo, que também ajuda, é melhor ajudar nós também na divulgação do vídeo e também nas questões do algoritmo. E subscrevem no canal também, que é o que melhor podem fazer. Já agora, se quiserem, podem ativar o sininho que aparece notificações dos próximos episódios, não só do podcast, como também destes vídeos. E o próximo vídeo, estou algo atrasado. Esta vida parental está-me a complicar. Próximo vídeo, já não sei qual é a próxima equipa que foi eliminada. Já não lembro. Qual foi a última equipa que foi eliminada? Uh, Deu-me um nó agora. Agora deu-me um nó. E agora vocês devem estar a dizer em voz alta tudo e mais alguma coisa sobre mim. E vocês. Não foram os. Foram os. Acho que foi os Denver Nuggets. Pois foi. Os Blazers. Tá. Não, Atlanta Hawks, é verdade. Atlanta Hawks. Pois é. Coitados, eles estão tão mortos. Depois daquele jogo, estão tão mortos que eu já me esqueci deles. Bem, grande abraço, maltinha. Tchau, tchau.